Eu vou abrir para perguntas. Também não vou resistir a deixar aqui algumas perguntas sobre a mesa para a gente juntar com as que certamente virão. Uma é para o Elmer. Eu confesso que aí é desconhecimento meu digamos, o fato de que eu acabei comprando uma certa retórica de que há grandes jazidas minerais inexploradas na Amazônia e de que há, portanto, supunha eu, a premissa de que havia conhecimento geológico profundo sobre o solo amazônico. Queria que você comentasse um pouco isso, porque criou-se uma retórica, e este governo é useiro e vezeiro em fazer uso desse argumento, sobre... já se sabe que tem muito minério escondido na Amazônia, escondido, mas conhecido, esperando para ser explorado. O outro tema que eu queria levantar, está na área jurídica, e aí Joênia e Bonsália podem responder, é a questão do marco temporal. Como é que ficou essa questão? Que é uma medida adotada, salvo engano, pela Advocacia Geral da União em 1988, então é no governo anterior, que estabelece que a demarcação só se aplicaria no caso daqueles povos indígenas que estivessem em posse da terra quando da promulgação da Constituição de 1988. Eu queria saber em que pé que isto ficou. E a outra coisa é para você, Joênia, a importância eleitoral dos garimpeiros. É uma base eleitoral importante, onde você conhece, né, que é Roraima. Para quem? Uma base eleitoral, enfim. Por que, digamos, o Bolsonaro é um político, ele mobiliza porque ele supõe que ali ele tem voto, né? Se isso tem um efeito eleitoral importante nessas regiões, esse tipo de discurso. Mas eu já falei demais e queria abrir para duas pessoas ali solicitando perguntas. Pode ir, vamos lá. Se identifica. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade. É José Jaime Snelva. Eu sou presidente da organização Mineronegócio, que é uma entidade independente de profissionais com muita experiência na área de mineração. Tá? Eu faço uma pergunta para o doutor Mário Bonsália e outra pergunta para o Elmer. Tá? E fazer bem rápido. Doutor Mário, eu entendi na sua explanação a respeito de que a Constituição ela veda terminantemente garimpo, atividade de garimpo, e é bom que se entenda que garimpo não é mineração, garimpo é outra coisa, em área indígena, mesmo que isso venha a ser regulamentado pelo Congresso. Elmer, quando você fala, e mostrou nos slides, exemplos de atividades de mineração organizada, e a gente sabe que uma mineração organizada ela gera benefícios diretos e indiretos a uma região. Você tem ideia do número em termos de área ocupada pelos projetos de mineração organizadas hoje na Amazônia e a área ocupada por esses projetos, não chamo de projetos, por esses garimpos e garimpos ilegais também na região amazônica? Qual é o número de garimpeiros hoje envolvidos nessas atividades? Obrigado. Ao lado. Não, vamos recolher mais uma, senão não vai dar tempo. Tá bom. Bom, prazer a todos. Obrigado, Sérgio. Parabéns a todos os palestrantes. Eu queria, na verdade... Se identifica rapidinho. Luiz Fernando Visconti, sou advogado, trabalho com o setor mineral já há algum tempo, pertenço a algumas entidades, a BPM que o Elmer comentou, e sou diretor jurídico e regulatório do grupo, do Organização Mineronegócio aqui, cujo presidente é o nosso querido aqui, José Jaime. A minha questão é a seguinte, ela pega os três palestrantes, na verdade. Partindo do pressuposto que é algo extremamente necessário para o desenvolvimento humano, a atividade mineral,
a menos que nós queiramos todos voltar às cavernas, andando a pé ou a cavalo, sem ferradura, inclusive, nós precisamos dessa atividade. Então, isso é algo fundamental. Em princípio, ninguém discute isso. O meu ponto, ele vai muito, pega um pouco o que todos falaram, mas ele vai muito à questão, uma questão levantada pelo Dr. Mário, que eu tive a oportunidade de lidar com um membro do Ministério Público Federal, Dr. Reginaldo Trindade, num caso específico do Cinta Larga. Cinta Larga é um povo que tem as suas terras demarcadas entre dois estados, né, Rondônia e Mato Grosso. Ele tem mais ou menos o tamanho do estado de Alagoas. Lá dentro vivem 2.000 indígenas. O tamanho do estado de Alagoas. Tá? A questão é a seguinte: o Ministério Público Federal, em razão de um conflito terrível que ocorreu no ano 2005, se não me engano, no governo Lula, o doutor Reginaldo, que tem é membro do Ministério Público, que tem uma aproximação grande com o povo Cinta Larga, ele, observando tudo isso, foi instalado à época inquérito. Houve um conflito, na verdade, entre os indígenas e os garimpeiros ilegais, no caso. Existe o garimpo legal, estou falando de garimpo ilegal. Claro, qualquer atividade dentro das terras indígenas é ilegal, porque não está regulamentada em termos de mineração, como bem destacou o doutor Mário. Mas o meu ponto é o seguinte: a deputada Joênia, ela mencionou algumas vezes aqui o Poder Judiciário. Eu sou advogado, então estou acostumado a lidar com o Judiciário, respeito o Judiciário, obviamente, faz parte da minha atuação. Isso. Agora, a grande questão em razão desse conflito, em que ocorreram muitas mortes, foi um terrível problema, houve uma ação civil pública movida, não apenas essa que o doutor Mário mencionou, em que se proibiu a atividade, mas, na verdade, a atividade já não é possível de haver enquanto não há regulamentação. Houve o pleito do Ministério Público para que se formasse, no entorno de toda a área, imagine todo o estado de Alagoas, 10 quilômetros, proibindo a atividade de mineração também fora da área. O meu ponto é o seguinte, destacando isso, considerando as imagens terríveis que o Homer mostrou, que é um garimpo ilegal, comentando o que todos falaram. Onde é que está? A deputada Joênia comentou aqui sobre um primeiro slide dela sobre a necessidade de segurança dos povos indígenas também. O meu ponto aqui desculpe, Sérgio, desculpe me alongar, é o seguinte: desde 88, essa segurança é necessária. A FUNAI existe há bastante tempo. Não foi neste governo, que tem 9 meses, em que esses fatos e outros tantos aconteceram. O que acontece que nenhuma instituição toma alguma providência para fiscalizar as áreas, para não permitir o garimpo ilegal. Esse é um ponto. O segundo ponto, o Elmer colocou no início. Bem rapidinho. O Elmer colocou no início. A única forma de alguma forma, coibir isso é por meio da atividade mineral. Eu acho que isso seria um tema, até uma sugestão de um outro evento, de uma outra discussão, para mostrar o porquê. Eu só faço um convite a todos: entrem no Google Earth, coloquem Reserva Carajás, Vale, dá uma olhadinha em todo o entorno da área, como a vegetação nativa preservada é de preservação da Vale. Aí já veja, na fronteira da Vale, onde ela não atua mais, o que aconteceu com a área. Está totalmente devastada. Esse é um ponto para reflexão. Muito bom. Então, vamos retomar pela ordem. Elmer, você responde primeiro, Bonsalha depois e a deputada encerra. Ok. Bom, a primeira questão proposta pelo Sérgio é muito interessante. Quer dizer, o que há de verdade nas fantásticas jazidas minerais da Amazônia? O que nós conhecemos da Amazônia? A verdade é que nós conhecemos muito pouco da geologia da Amazônia e muito pouco, certo? Quer dizer, do potencial mineral da Amazônia. Nós não temos na Amazônia nem uma mina subterrânea. Você imagina bem, uma mina superficial, né, que está aflorando, é uma coincidência da natureza, quer dizer, é a interseção de uma jazida com a superfície do terreno. Mas isso não é a regra, essa é a exceção. Quer dizer, as grandes
jazidas da Amazônia estão embaixo. Precisam de tecnologia, precisa de geofísica, geoquímica, muito mapeamento geológico, tecnologias sofisticadas que são usadas no mundo todo, certo? Para que elas possam ser reveladas. No caso específico da Amazônia, por exemplo, cerca de 40% da superfície é coberta pelas reservas indígenas e pelas unidades de conservação. Então, nós temos 40% daquele território cego, sob o ponto de vista de conhecimento geológico. Então, a ideia de riqueza mineral é uma ideia que vem dos portugueses, porque eles faziam colheita natural de minério. Certo? Eles vinham aqui, colhiam, como os garimpeiros fazem hoje. Certo? Isso não é mineração, isso não é riqueza mineral. Certo? A riqueza mineral são jazidas duradouras que permitem políticas de longo prazo, que permitem tempo. E eu tenho um número interessante. Quando se fala, por exemplo, a mineração é demonizada na Amazônia, em todo lugar, né, no Brasil, a sociedade está demonizando a Amazônia, nós fizemos uma estatística. Nós pegamos toda a produção mineral da Amazônia, tá, e colocamos como se tivessem saído de um único lugar, né, para ver qual seria o potencial de devastação da Amazônia. Toda a produção mineral de um ano da Amazônia cabe dentro de um quadrado de 2.500 metros de lado e 50 metros de profundidade. Isso significa, vamos admitir, então, isso incluindo também a remoção dos estéreis, etc., e a infraestrutura e tal. Bom, então, isso significa que, vamos dizer, num espaço que equivale a 0,09% do que foi desmatado na Amazônia naquele ano, saíram de lá 12 bilhões de dólares. Ou seja, 1 hectare da Amazônia gera uma riqueza para o país, certo, de cerca de 20 milhões de dólares. Se nós compararmos com a soja, 20 bilhões. 20 milhões de dólares por hectare. Por hectare. Tá? Eles comparamos com a soja 1 hectare produz aproximadamente 2 mil dólares. Né? Bom, então, se existe um lugar, vamos dizer, uma atividade econômica com concentração de riqueza capaz de desenvolver a Amazônia, é a mineração. Certo? Não é a agricultura, não é a pecuária, certo? E não é também o extrativismo, que o extrativismo simplesmente manterá aquelas populações nas mesmas situações que estão hoje, não trará progresso. Bom, então, essa necessidade de conhecer a Amazônia e de ver como é que nós podemos utilizar a mineração em favor do meio ambiente, porque, olha só, o doutor Visconti mencionou a Carajás. Carajás protege uma floresta nacional de 4.000 quilômetros quadrados. E ela ocupa, dentro dessa floresta, cerca de 3% do território, incluindo toda a mineração e toda a infraestrutura existente. Certo? Bom, então, a mineração pode, por exemplo, cuidar de todos os parques nacionais da Amazônia, que estão abandonados. A maior parte deles não tem nem plano de manejo. Alguém já visitou um parque nacional aqui, na Amazônia? Está lá tudo jogado, tá certo? Quer dizer, está lá, é um papel, simplesmente é um papel. Lá entra quem quer, sai quem quer, produz o que quer, corta a árvore que quer, tá certo? E não tem nenhum tipo de aproveitamento isso. Quer dizer, então, falar que nós estamos protegendo a nossa natureza, criando parques nacionais, é uma falácia. Falar que nós estamos protegendo a natureza, protegendo os índios, também é uma falácia, porque os garimpeiros estão destruindo tudo lá, os madeireiros ilegais estão destruindo tudo, tá certo? Bom, então, nós precisamos acabar com esses paradigmas falsos de que as riquezas minerais... Não tem riqueza mineral. Vou dar um número para vocês. Cerca de 0,5% do território nacional abrange todas as concessões de lavra do país. Tá? Todas. Tá? Um número, mais uma estatísticazinha, só para poder ilustrar. Nós fizemos uma estatística dos últimos 15 anos de requerimentos de pesquisa junto ao DNPM e à Agência Nacional de Mineração. Nesses 15 anos foram feitos cerca de
250 mil requerimentos de pesquisa. O que é um requerimento de pesquisa? É uma primeira pretensão de mineração, quer dizer, alguém imaginou que ali podia ter algum minério, então se requereu, né? Desses 250 mil, 160 mil se transformaram em alvarás de pesquisa, ou seja, em autorizações para pesquisar. Desses 160 mil alvarás, 12 mil chegaram ao final da pesquisa e apresentaram um relatório positivo à Agência Nacional de Mineração. E desses 12 mil, 4 mil se transformaram em permissões de lavra, das quais provavelmente 1/3 está em atividade. Tá? Bom, então isso significa o seguinte, quer dizer, o êxito do processo mineral, quer dizer, alguém que se decidir investir em mineração, o êxito é 1,5% da pretensão inicial. É um péssimo negócio. É um péssimo negócio. Eu não sei por que eu estudei geologia, porque eu devia ter feito outra coisa, entende? É um péssimo negócio. Agora, por que todo mundo ainda faz mineração? Primeiro, pela importância da mineração para a qualidade de vida do ser humano. Se nós olharmos em volta da gente aqui, nós vamos ver os fertilizantes que geraram a madeira dessa mesa, nós vamos ver todos os metais que estão dentro desse computador, nós vamos ver 180 substâncias minerais presentes num celular, e ninguém abandona isso aqui, né? Quem é contra a mineração devia fazer greve contra a mineração. Não vou andar de carro mais, apaga as luzes, porque todas as luzes são transmitidas por fiação de cobre e de alumínio, né? Vamos destruir as nossas casas, vamos voltar para as cavernas, porque senão não tem jeito. Quer dizer, então, é preciso a gente acabar com paradigmas. Primeiro, mineração é uma coisa necessária e importante para o benefício da humanidade. Tá? Quer dizer, nós não podemos prescindir da mineração no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso remédio, na nossa lavoura, nas nossas facilidades de informática, né? Agora, se nós voltarmos para o índio pode prescindir. Se ele não quiser, ótimo, certo? Ele pode voltar para viver, vamos dizer, com a sua paz, com a sua vida, como a Joênia falou. Não é? Quer dizer, é uma coisa bem natural. Bom, essa é só para responder a questão das riquezas, né? Bom, é isso aqui. Número de garimpeiros, quantos garimpos, é difícil dizer. Tá? Quando eu fui diretor-geral do DNPM, havia uma lenda, havia, por exemplo, conflitos de garimpeiros no Brasil inteiro. Isso foi na década de 90. Né? E havia uma lenda que tinha 500 mil, 600 mil garimpeiros, etc. E tal. Então, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no DNPM foi fazer um censo, um censo dos garimpos no Brasil. Os técnicos do DNPM vistoriaram naquele tempo praticamente todos os garimpos brasileiros, estimando o número de pessoas, estimando as produções, etc. Nós chegamos naquela época em que os garimpos estavam, vamos dizer, explodidos, né? Havia conflitos de toda a natureza, chegamos a 100 mil garimpeiros, aproximadamente, né? Número, né? Por exemplo, na Amazônia, 80% desses garimpeiros eram maranhenses. E nós tivemos uma surpresa bastante grande. Quer dizer, naquela época, a gente descobriu, por exemplo, que tinha o Maranhão, que já havia produzido pelas pequenas comunidades agrícolas, cerca de 10% do arroz brasileiro, tinha se transformado em grandes fazendas e aquele pessoal todo foi deslocado. Quer dizer, então, houve né? Estamos aqui com um problema que é o seguinte, a Joênia precisa ir embora para pegar um avião. Você pode... Eu acho que eu já respondi o que eles me perguntaram, agora eu estou conversando fiado já. Joana. Então, Joênia... Aqui já. Já está aí? É. Desculpa te interromper, mas de fato tem um problema aqui. Não, mas o meu problema é sério. Insuperável. Parar de falar, eu estou ficando com muita autoridade. Bom proseador. Eu queria dizer assim, não mineração é em terra indígena. Se alguém quiser ter mineração em outro lugar fora da terra indígena, a gente pode conversar, com regras, controle e fiscalização. Mas as terras indígenas, elas têm uma especial importância na vida, né? E ela não vai afetar só a vida dos povos indígenas, não. Eu vou contar uma história que eu tinha... Fiquei bastante preocupada, porque eu fui comer um peixe uma vez, uma comunidade que era vizinha a Yanomami.
E aí a liderança falou assim que a água estava barrenta, os lixos estavam chegando no rio daquela comunidade. E aí eu perguntei, onde você pegou esse peixe? Ah, no rio Uraricuera, que vem lá do terra indígena Yanomami. Aí eu lembrei da pesquisa que estava já apontando mercúrio jogado nas águas por conta dos garimpos. E aí eu falava para as pessoas assim, e esse peixe é de lá? É. E a gente estava comendo. Então, assim, a contaminação ela pode afetar quem está fora da terra indígena também. Então, é uma preocupação grande. Então, assim, o garimpo ou mineração, a gente tem que ter bastante cuidado ao discutir. Não é uma opinião apenas que vai resolver o problema do desenvolvimento econômico, né? Eu digo isso porque a gente nem tentou ainda ver outras possibilidades. Bater o martelo para dizer que mineração é a solução para tudo não é ser racional nesse sentido. A gente precisa, sim, ver o potencial que a Amazônia tem para a gente ver se realmente os povos querem ser, né, digamos assim, a mineração seja a solução. Temos que discutir isso, porque até o momento os povos indígenas não foram consultados, não estão sabendo ainda nem do procedimento legal. Outra, sobre o marco temporal. A minha opinião é o seguinte, inconstitucional. Eu fui a advogada da Raposa Serra do Sol, no caso, o Supremo, quando surgiu essa interpretação, essa má interpretação. Pegaram um ponto de uma petição do voto e queriam transformar numa súmula do Supremo. Foi negado. O Supremo negou de praxe, assim, de primeiro. Isso não é súmula, isso não é entendimento supremo. Isso foi uma parte de um relatório que tentou se colocar aí para ver se colava. Não colou até hoje. Todas as ações, o pedido de cautelar para suspender com base em marco temporal, estão sendo questionadas, né? Algum entendimento de um ou dois, mas ainda não é súmula, não é um entendimento a ser aplicado. Ela diz justamente isso, que quem estaria na Terra antes da Constituição poderia estar assegurado o direito de demarcação. Quem entrou aliás, quem não estava antes da Constituição não teria direito. Quem estaria já até na Constituição de outubro da promulgação, 5 de outubro de 1988, teria o direito, mas quem não está de posse não teria o direito. Então, isso vai prejudicar uma série de povos que estão na disputa de 30 anos aí em ações judiciais, como a gente sabe. Inclusive, tem uma em Roraima que tinha um título de 1940 e que nunca o fazendeiro tinha ido lá. Comprou de um sitiante que estava no processo de identificação e usou essa tese. E aí, assim, está sendo questionada, né? Por quê? Porque lá naquele parágrafo 6º, se não me engano, que eu mostrei de primeiro, ele fala que são nulos os títulos. E os direitos são originários, imprescritível direito. Então, a própria Constituição já desmonta essa interpretação, dizendo que o direito originário deve ser aplicado quando é reconhecida a terra indígena. Segundo, que esse direito é imprescritível, não tem tempo. Outra é que esses títulos que estão em incidente à terra indígena são nulos e não produzem efeito jurídico. 3 pontos aí. Sobre a questão da importância dos garimpeiros, né? Há muito tempo eu não ouvia falar de garimpeiro. Eles vieram surgir agora, mais recente. Eu sei que na década de 70 teve muitos que foram para Roraima, muitos ficaram lá, né? Muitos foram retirados pela própria Polícia Federal, porque é ilegal. Fizeram outras atividades, hoje estão em outras atividades que não é a mineração, mas ficaram como pessoas parte do Estado. Deve ter grande importância, porque muitos saíram desse ramo. Agora, os que estão aparecendo, pelo que eu estou vendo, estão vindo de outra cidade por conta do incentivo, né? Então, se não estavam lá antes, estão vindo, então não são do próprio Estado. Mas, até mesmo os garimpeiros, né, eles têm, não sendo dentro da terra indígena, eles têm seus direitos. Porque o problema não são eles, né? O problema já é um pouco respondendo algumas questões, né? Quem que está se beneficiando realmente com o garimpo e quem vai se beneficiar com a mineração? Quem? Então, quem são? Não, mas quem vai se beneficiar lá no final e o percentual disso, né? A gente tem que fazer essa pergunta porque é o seguinte: recentemente foi apreendido 194 mil quilos, se eu não me engano, de ouro saindo da terra indígena Yanomami e indo para o exterior, né? Quem está por trás, quem está levando o maquinário, quem está levando a alimentação, quem está mantendo os garimpos legais? Isso.
Não, a autoridade está fazendo, investigando. Em qualquer momento, eu creio que os grandes que estão aí por trás, empresas e que os poderosos, vão surgir aí. Eu espero que surjam e respondam pelas práticas ilegais. Mas a gente tem que fazer uma pergunta. A mineração realmente é necessária? Né? A gente tem que verificar até hoje o que os povos indígenas ganharam com a mineração, dessas que já existem. Né? E o que hoje está acontecendo, quais são os benefícios e quais são os prejuízos. Esse é meu tempo agora. Tá? Então, assim, a gente tem que fazer um questionamento sério, uma avaliação. Não é porque eu defendo a mineração, que eu sou empregado de uma mineração e recebo pela mineração que eu tenho que defender, mas é a vida das pessoas que estão aí. Elas merecem ser informadas do que vão passar. Né? Eu tenho meu posicionamento. Né? Eu vou defender meu posicionamento, porque eu entendo que a maior parte dos povos indígenas, pelo menos quem eu sei que teve mineração, foi a grande entrada de bebidas alcoólicas da comunidade, aliciamento das mulheres por conta da prostituição. E eu sei, é a mineração em garimpo. Tá, mas é os mesmos efeitos. Porque, para você levar a mineração, você vai ter pessoas lá dentro das suas terras indígenas. Não é só a máquina não vai sozinha. Os empreendimentos não se constroem por si só. As pessoas vão ter que se mudar. Comunidades indígenas vão ser afetadas. O meio ambiente vai ser afetado. Então, são esses impactos que a gente precisa saber. Então, assim, mas eu sei, eu estou com o meu tempo aqui, seu Helder. Eu estou com o meu tempo porque é o seguinte, a minha impressão é que os povos indígenas não vão ser beneficiados. Indivíduos podem ser beneficiados, um ou outro, porque estão de acordo. Eu não vou dizer que o pensamento indígena é unânime. A gente ainda precisa de amadurecer essas discussões. Os povos indígenas não discutiram. Por isso que eu estou falando. Precisa ter um procedimento de consulta prévia, livre, informada, para justamente saber quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos, e daí tirar uma conclusão. Mas não vai ser uma ou outra pessoa que vão ter que tomar uma posição pela maioria, porque o que se tem medo é tentar deslegitimar uma decisão de uma coletividade e levar alguns indivíduos para defender um tema que é tão importante na vida dos povos indígenas. Era esse o posicionamento que eu queria. Né? Respeito quem tem um posicionamento diferente, não estou rebatendo, mas esse é o meu posicionamento. Aí, a questão, eu acho que foi esse ponto, né, da questão da mineração, e dizer que a questão aqui, né, ainda vai ter muita discussão. O tema ele não é novo, mas tem vários pontos novos. Nós vamos estar debruçando uma equipe quando essa proposta do governo chegar, do Congresso Nacional. Nós estamos fazendo audiências públicas também, inclusive agora. Nós, acho que no mês de dezembro, nós estamos fazendo os impactos do garimpo, né, dentro das terras indígenas. Nós vamos estar discutindo isso de uma forma mais técnica, de uma forma mais tentar verificar o que a gente pode fazer em relação a isso, se vai ser levado pelo crime organizado, que a Polícia Federal tem que considerar como crime organizado, e a gente vai amadurecendo esse discurso. Então, era isso. Quero agradecer desde já o convite. É um tema extremamente importante. Dizer que os direitos, toda vez que discute direitos dos povos indígenas, eu acho que é resultado bom. Pode ter os posicionamentos diferentes, pode ter os posicionamentos mais conservadores, mais progressistas, mas o importante é debater. O importante é dialogar, porque, se a gente não dialoga com várias partes, a gente não sai do mesmo lugar. Né? Então, é isso. Boa tarde para todos. Obrigada. Obrigado. Eu vou passar a palavra ao Bonsalha. Talvez o Elmer queira dar uma palavrinha. Só na linha do diálogo. E, evidentemente, que não estou querendo interferir na tua posição, mas, assim, a frase discutir se a mineração é necessária, quer dizer, a mineração como atividade organizada, uma discussão é se ela é conveniente fazê-la em terras indígenas. Uhum. Mas a frase é uma premissa que a mineração é necessária, por razões muito concretas que foram aqui apontadas. Quer dizer, todo esse mundo material no qual a gente vive depende da extração e do processamento de minério. Então, a sua frase se presta a um certo mal-entendido. Mas a minha pergunta é mineração em terras indígenas, do que a gente está tratando aqui. Isso, é o que a gente Nós estamos tratando aqui no seminário de mineração em terras indígenas. Nós não estamos falando de fora, não. Então, o meu posicionamento, se a mineração é necessária,
em terras indígenas, já corrigindo, porque eu estou me tratando de terra indígena, para não haver outros entendimentos. Lógico que a questão do acesso à tecnologia e todos os recursos naturais é necessário, mas a mineração em terras indígenas é necessário? Tá ótimo. Obrigado. Isso mesmo, cabe aos indígenas decidir. Doutor Bonsalha, palavras finais. Vamos ver. Eu compreendi perfeitamente o ponto de vista da deputada Joênia. A questão é justamente a relação custo-benefício de se fazer exploração mineral em terras indígenas, sendo que os índios estão mais expostos às vicissitudes. Não é? Sem dúvida, é um ponto de vista respeitável. Me foi perguntado também diretamente sobre a questão do marco temporal. Aqui, eu rememoro o que diz a Constituição no artigo 231, esse artigo que teve um impacto bastante profundo no reconhecimento dos direitos indígenas. No tocante aos direitos sobre as terras, diz tal dispositivo, são reconhecidos os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A questão do chamado marco temporal é que tentou fazer uma interpretação restritiva da Constituição, excluindo do reconhecimento do direito à terra aquelas populações indígenas que, na época da Constituição, tinham sofrido esbulho, ou seja, não estavam nas suas terras porque foram expulsas em momento anterior. Então, pela tese do marco temporal, essas populações não teriam direito ao reconhecimento das suas terras. O Ministério Público Federal tem posição contrária a esse entendimento, que foi esposado pela Advocacia Geral da União, num parecer normativo, num parecer indicativo, cuja desconstituição foi objeto de uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal. A questão está judicializada e o Supremo deverá dar uma posição definitiva sobre o assunto, sendo, abrindo parênteses, tese que, de um modo geral, não vem sendo acolhida pelas outras instâncias. Mas o Supremo se pronunciará, eu estava até pesquisando agora há pouco, no âmbito do recurso extraordinário 1.017.365. É um caso de repercussão geral no Supremo. O parecer do Ministério Público Federal é no sentido da inconstitucionalidade do marco temporal e acreditamos que o Supremo não vai sufragar esse entendimento altamente restritivo aos direitos indígenas, especialmente aqueles que estavam desalojados de suas terras por razões alheias à sua vontade ou contrariamente à sua vontade. Aqui eu queria... foi perguntado especificamente sobre garimpos em terras indígenas. A Constituição, no artigo 174, parágrafos 3º e 4º, diz o seguinte, que o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, etc., etc. Enfim, o parágrafo 4º vai no mesmo sentido, fala da questão cooperativa. Só que a Constituição, mais adiante, no artigo 231, que trata dos direitos indígenas, especialmente ressalva no parágrafo 7, não se aplica às terras indígenas o disposto lá atrás, no artigo 174, parágrafos 3º e 4º. Por isso que se pode dizer, sem medo de errar, que qualquer garimpo em terra indígena é e será inconstitucional. Não é? É inconstitucional. Ora, por que o Estado não erradica a atividade garimpeira? Isso depende muito, sobretudo, do Poder Executivo, quem tem os recursos, os meios para fazer a extrusão dos garimpeiros. Veja o caso dos Yanomamis, chegou-se a cerca de 20 mil garimpeiros ilegais. Esses garimpeiros estão lá e, para fazer a desintrusão, é preciso todo um aparato de segurança, é preciso logística, é preciso apoios das Forças Armadas, da Aeronáutica, do Exército, da Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Militar,
também participa. A Polícia Militar, por exemplo, nas terras Yanomami, elas estão guarnecendo a base etnoambiental criada. Só a presença, essa movimentação de força do Estado já afugentou um contingente razoável de garimpeiros. Veja, esses garimpeiros estão lá usando equipamentos, são abastecidos, tem um problema de logística. Veja, quem está por trás desses garimpeiros, né? Eles são abastecidos, tem barcos, tem aeronaves, não é? Veja, pista de pouso, enfim, há uma base ilegal, clandestina, que dá suporte a essa operação. Bom, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, segunda turma do STJ, Direito Público, decidiu que é possível a apreensão desses equipamentos ilegais, ainda que estejam supostamente alugados, enfim, eventualmente a sua destruição também, que é esse outro tema, né, que se coloca. Porque destruição, até porque é difícil você, no meio da floresta, ficar deslocando tratores, escavadeiras, enfim, aqueles equipamentos pesados. Existe uma economia clandestina por trás disso. Alguém conscientemente aluga aviões, equipamentos, etc. E, a título de curiosidade, tem um dado que revela que, entre setembro de 2018 e julho de 2019, o Estado de Roraima produziu 194 quilos de ouro, no valor de 30 milhões de reais, com a particularidade de que não há mineração autorizada de ouro em Roraima. Esse dinheiro, esse ouro, obviamente, ele é exportado, vai para o exterior. Então, nós temos aqui aspectos criminais sérios, nós temos, além da questão ambiental, da violação de direitos indígenas, nós temos crimes graves sendo perpetrados, crimes graves, organização criminosa, evasão de divisas, né? Então, veja, crimes a merecer, inclusive, a atuação da Polícia Federal investigatória, abrindo-se um outro leque a respeito do assunto. Enfim, nós temos agora, respondendo exatamente essa questão, por que o Estado não erradica? Nós temos... Sim, exatamente. A questão do garimpo Yanomami é a questão das últimas décadas. Mas, nesse momento, nós temos uma decisão judicial, há uma sentença de primeiro grau, e eu até louvo que não esteja havendo uma judicialização artificiosa para a atividade recursal artificiosa, está sendo cumprida por órgãos do Executivo, não na velocidade que nós gostaríamos, mas nós estamos participando, acompanhando, né, e assumindo, de fato, essa função de coordenar órgãos diversos que têm que agir de maneira sinérgica para resolver esse intricado problema. E temos um problema, obviamente, social também, porque esses garimpeiros, enfim, estão lá sendo, talvez, explorados também, porque talvez não usufruindo de todas as riquezas que eles amealham, o que não justifica, obviamente, a atividade ilegal desenvolvida. Bom, era isso, penso que faltava dizer. Vamos esperar o nosso coordenador de divisa retornar. Por enquanto, podemos continuar conversando, eu acho. Só um minutinho. Eu acho que a gente precisaria encerrar. Né? Já passou da nossa hora. Desculpa, eu também trabalho aqui na Fundação. Acho que o Sérgio deve ter tido algum problema. Só se for alguma coisa muito urgente, muito rápida mesmo. Sérgio, eu tomei seu lugar aqui. Tivemos um motivo de força maior. Tá. Fazer uma pergunta de 30 segundos. Eu conheci um projeto de mineração no Amapá, em 93, fazendo um trabalho para a mineradora, a Icome, que eles estavam saindo da mina e queriam deixar um projeto de ecoturismo, e eu era consultor dessa área, eu fui lá, até conversei com os índios Wayampi para eles participarem e tudo, que eles são ali de perto, e a mineradora não fez o projeto, parou a mineração, a região ficou pobre, e a mina está aberta, do mesmo jeito, não foi recomposto. E a estrada de ferro, que poderia ser, inclusive, um bem do Estado, futuramente, também está desmantelada e não tem mais circulação e nem possibilidades. E durante 50 anos, extraíram minério daquela mina.
Então, o que deu errado naquele processo que você colocou uma visão bem otimista, que eu gosto. Aliás, eu não sou contra a mineração, senão eu voltaria a pé para casa. Mas eu queria saber... A gente realmente precisa terminar aqui, já está muito tarde. Só da informação, nós estamos à disposição para dar as informações que for necessário, mas esse aspecto da ICOME, da Serra do Navio, da mineração, a gente discutiu muito no ano passado no nosso grupo. Inclusive, algumas pessoas que lá trabalharam estão hoje com a gente. A mina, nós temos fotografia, eu posso lhe mandar, está totalmente recomposta a área. Tá? É um exemplo bastante interessante de recomposição de área. A ferrovia, eu cheguei a trabalhar num projeto de destinação dessa ferrovia para uma outra atividade, para transporte de madeira. Essa ferrovia trabalhou 40, quase 50 anos, e ela estava bastante deteriorada, além de ser uma ferrovia meio fora do padrão, a bitola dela não era muito adequada, não era muito moderna. E, depois disso, os trilhos começaram a ser roubados durante o percurso. Se não me engano, a área de Serra do Navio foi doada para a universidade. Teve um projeto de doação para a universidade. Eu também me coloco à disposição para ir buscar a informação exata, que eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que fazer é cuidar da informação. Desculpe, Elmer, ter tirado a palavra. Não, tudo bem. Essa pergunta é oportuna, porque ela permite que a gente faça uma reflexão interessante. A mineração carrega um karma, que é o karma da mineração do passado, tá certo? Ou seja, tudo que foi feito no passado foi feito sem nenhuma legislação específica e sem nenhuma legislação ambiental. Legislação mineral e legislação ambiental. Quer dizer, antes de 1967, o Código de Mineração era precário, tinha certas limitações e não tinha legislação ambiental. Quer dizer, a legislação ambiental começou a existir no Brasil a partir de 1988, a Constituição, né? Bom, então, quase sempre a gente, vamos dizer, associa a mineração moderna no Brasil, certo? Com a mineração que foi feita no passado, certo? A ICOME foi a primeira grande mina da Amazônia. A primeira grande mina, não tinha nenhuma outra, certo? E depois outras minas grandes vieram, certo? E não tiveram esse problema. Por exemplo, a própria mina de Carajás, as minas de alumínio, tá certo? Agora, aí tem uma questão séria. Por que todas as intrusões das áreas indígenas por garimpeiros são sobre ouro ou diamante? Ou cassiterita? Ou tantalita? Por quê? Porque são materiais de alto valor agregado que não exigem infraestrutura. Entendeu? Não exige... Quer dizer, ouro você carrega na mochila, diamante você bota $1 milhão num maço de cigarro. Né? Então, aí é fácil. Por isso é que existe o garimpeiro. Quer dizer, o garimpeiro não tem acesso à tecnologia, nem acesso à infraestrutura, certo? Então, tem que carregar no bolso. Agora, a verdadeira mineração das empresas organizadas, certo? É totalmente diferente. Então, a própria deputada Joênia faz uma confusão enorme entre o que é mineração e o que é garimpo, entendeu? Elmer, isso me permite perguntar. O que você comentaria sobre esse aspecto, sobre os casos de Brumadinho e Mariana? E essas barragens que estão aí ameaçando romper Brasil afora? Eu estive num congresso agora mesmo em Belo Horizonte, sobre mineração, e havia um grande piquete na porta do centro de convenções da Gameleira, né, contra o que aconteceu com Brumadinho e Mariana. Né? E ninguém se lembrava, por exemplo, que na construção do centro de convenções da Gameleira, houve um acidente em onde morreram 80 pessoas. Né? Ninguém se lembra, por exemplo, que caiu um avião caiu um avião da TAM, né, aqui no aeroporto de Congonhas, morreram 200 pessoas, alguns amigos meus, inclusive. Certo? Bom, então, o que significa isso? Significa o seguinte: nós tivemos nenhuma fiscalização sobre as barragens. Para você ter uma ideia, tá? A Vale... Eu pediria para o senhor concluir, porque nós já são 7 da noite. Nosso evento iria terminar às 6h15. Nossa plateia já foi embora. Não, tudo bem, só se o senhor terminar, por favor. Está sendo gravado.
Só para terminar, por favor. Então, acidentes ocorrem, tá certo? E precisam ser tratados da maneira mais direta possível. O que é importante que a gente possa tirar de um acidente desse aí, que é uma tragédia, não pode acontecer, ninguém constrói barragem para cair, certo? Não pode acontecer. Aconteceu porque o protocolo de acompanhamento da operação da barragem está errado. É claro, porque caiu. Caiu porque foi mal acompanhado, porque isso aparece em sinais, tá certo? Bom, agora, quem está procurando a causa desses acidentes? Quer dizer, um avião da Air France cai no meio do Atlântico e eles passam 4 anos procurando uma caixa preta a 3 mil metros de profundidade, 5 mil metros de profundidade no mar. Por quê? Para não acontecer de novo. Então, o que nós temos que saber é por que aconteceram esses acidentes para não acontecer de novo, certo? É uma tragédia monumental, tá certo? Eu acho que as empresas têm responsabilidade. Não estou tirando a culpa das empresas de mineração. A empresa de mineração brasileira precisa mudar a sua maneira de encarar, tá certo, as questões. Precisa ser menos arrogante, precisa ser mais participativa, precisa ter mais representatividade junto à sociedade, tá certo? Precisa. Mas, na verdade, é o seguinte, quer dizer, o assunto está sendo mal conduzido desde o começo. Quer dizer, primeiro, não podia cair, caiu, as duas. Segundo, se caiu, temos que saber por que caiu, mas saber causa mesmo, para evitar, para você mudar o protocolo de gerenciamento dessas barragens e para poder resolver os problemas do futuro, tá certo? Quer dizer, temos que tratar com isso com muita seriedade. E não tem ninguém fazendo isso. Isso para mim, é lamentável, tá? Lamentável. Agora, acho o seguinte, quer construir mina na Amazônia, tudo bem, não bota barragem lá, por favor. Tá? Porque você não tem como acompanhar direito esse negócio. Usa outra tecnologia. Se não der para minerar sem barragem, não minere, acabou. Ponto final, certo? Mas é só isso. Tá?